Abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 25, Evangelho de João, 11, 25. É um texto bem conhecido, mas eu quero meditar através de uma pergunta que está aqui nesse texto. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Disse ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Teve uma vez que eu preguei sobre essa palavra. O som aqui está ótimo, tá? Só aumenta um pouco o retorno. Mas não precisa de mexer na equalização não, tá perfeito. Só aumentar o retorno mesmo. Então olha só. Uma vez eu até falei sobre esse texto, e quando ela diz assim: crês tu nisso? Quer dizer, Jesus fala isso para ela: você crê nisso? Crê em quê? A pergunta era, que Ele é a ressurreição e a vida, que ainda que alguém esteja morto, ressuscite, e todo aquele que vive e crê nele nunca morrerá. A pergunta é essa, e aí ele termina e diz assim: você crê nisso? E ela, de forma diferente, diz que não. Porque ela devia, resumidamente, dizer: eu creio. Mas ela vai dizer: eu creio, mas ela vai dizer em que ela crê. Ela vai dizer: sim, Senhor. Se ela tivesse parado aqui, ela tinha concordado com tudo que Jesus falou. Só que ela vai revelar na resposta dela exatamente no que ela cria. Ela disse assim: creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Ou seja, ela não cria da maneira que Jesus falou. E por que isso aqui é importante para a gente essa noite? Essa manhã. Porque na verdade, tem hora que a gente faz isso. A gente olha para a palavra de Deus, e a gente, ao invés de dizer que crê daquela maneira, a gente acaba crendo de outra maneira. A gente diz que crê, Deus pode tudo, mas no nosso caso a gente não crê que Deus vai fazer daquele jeito. Porque o que Marta fez foi justamente de forma diferente dizer que não cria daquele jeito. E tem coisas que nós precisamos firmar a nossa crença em Deus. Tem coisas na palavra de Deus que nós precisamos deixar forte e claro na nossa mente, porque no momento da dificuldade é aquela fé, é aquilo que nós cremos que vai nos manter de pé, é aquilo que vai nos dar esperança, é aquilo que não vai deixar a gente desistir. Então eu queria compartilhar com você, e essa é o tema da mensagem: em que eu acredito. Por que isso é importante? Porque essas coisas norteiam a minha vida. Essas coisas me fazem ter esperança num futuro que possa ser meio nebuloso. Você vê, ontem, se eu não me engano, os Estados Unidos atacou o Irã, né? Uma coisa era Israel atacar o Irã, agora é os Estados Unidos atacar o Irã. Aí é confusão. Porque se alguém entrar para defender, aí o pau quebra com força. Agora, quando eu olhei aquela notícia, por isso que eu estou te falando, por que firmar as nossas crenças naquilo que a palavra de Deus diz, e não dizer igual Marta: eu creio desse jeito aqui. Porque quando você ouve uma notícia dessa e você entende o que pode acontecer na economia mundial, se isso avançar, o que pode acontecer em todos os sentidos, até na paz mundial, você vai se prender a isso e você vai abortar sonhos que você tem. Você vai deixar para depois coisas que você fala: agora o mais prudente é segurar a onda, não gastar, porque eu não investi naquilo que eu investi, porque pode ser que o negócio fique nebuloso. Agora, quando a gente tem a convicção daquilo que a gente crê, aí as coisas mudam. Sonhos não são adiados, projetos não são deixados para depois. Então, por que é importante essa palavra que eu quero trazer nessa manhã? Para que você firme na palavra de Deus o que você acredita. Porque quando vier coisas, assuntos, temas, notícias, você não será abalado.
porque a tua esperança estará no Senhor dos Exércitos. Então eu quero te mostrar algumas coisas de forma bem simples, que eu creio, e você deve meditar nisso. E se você ainda não crê desse jeito, deve passar a crer. Primeira coisa, Marcos capítulo 9, versículo 23. Marcos capítulo 9, versículo 23. A Bíblia diz assim: e Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Ele está dizendo, se tu podes crer. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você consegue crer? Porque Jesus está fazendo uma ressalva. Ele está dizendo, o segredo vai estar na sua capacidade de acreditar. Jesus está dizendo assim, ó, você quer um segredo de fazer coisas que parecem impossível? Está aqui, se tu podes crer. Ou seja, naquele dia, Marta não podia crer daquela maneira. Tanto é que ela expressa a maneira que ela cria. E Jesus está dizendo, se tu podes crer, então você consegue fazer tudo. E aí eu tenho firmado no meu coração a primeira coisa: nada pode parar quem acredita. Nada consegue parar quem acredita. As pessoas que acreditam piamente, elas são capazes de levantar 10 vezes, cair a 11ª de novo e levantar a 12ª. Porque ela acredita tão piamente, ela acredita tão fervorosamente, que ninguém consegue parar essa pessoa. Olha o poder de quem acredita. O centurião acreditava que bastava uma palavra de Jesus e o seu criado seria curado. Enquanto a expectativa de todas as pessoas era, se Jesus estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Enquanto a expectativa de Jairo era, vá e toque na minha filha. A fé, ou seja, a capacidade de acreditar do centurião é, nem precisa lá em casa, aliás, eu nem mereço que o senhor vá lá. Mas se o Senhor liberar uma palavra aqui, ele é curado lá. Meu irmão, se nós aumentarmos a nossa capacidade de crer, nós vamos viver coisas extraordinárias que nunca vivemos até aqui. Nós nessa igreja experimentamos tantos milagres, tantas ações sobrenaturais de Deus, e a gente experimenta até hoje, mas quando a gente necessitava ainda mais, quando começava essa igreja lá, com meia dúzia de gente, a gente precisava de tantos milagres, de tantas coisas, e a gente sonhava, a gente pensava, por exemplo, esse telão de LED aqui, ó, exatamente aqui, a gente não tinha dinheiro para comprar 2 telões, quanto mais comprar um para o meio. E a gente, quando fez a ampliação da igreja, para quem não conhece, a igreja era virada para lá, e só tinha daquela coluna para cá, então ela era menor, para lá era estacionamento. E aí, quando a gente foi construir esse púlpito aqui, esse palco aqui, eu acreditava numa coisa, que um dia nós teríamos um telão de LED no meio, impossível para aquela realidade. E quando eu chamei o engenheiro calculista para fazer o projeto da ferragem desse púlpito, eu disse para ele exatamente isso: coloque estrutura aqui no meio, porque um dia vai entrar um telão de LED com 500 quilos. E ele projetou esse palco, esse púlpito, ele projetou com uma estrutura aqui, justamente aqui, aonde eu falei, com a estrutura para suportar o telão de LED. Sabe por quê? Tudo vai ser possível para quem tem a capacidade de acreditar. Naquele dia, naquela realidade, era impossível pensar nisso. A gente profetizou várias vezes. A gente falou, um dia vai ter um telão aqui, mas chegou o dia e a gente nem percebeu que o telão já estava lá. Mas quando era impossível, eu consegui acreditar que ia ter e pedir para fazer a estrutura para suportar. Por quê? Porque quando a gente consegue acreditar que Deus pode fazer, nada vai poder parar se você acreditar que Deus está contigo. Nós precisamos aumentar a nossa capacidade de acreditar.
Itaipava falta um monte de coisa. A gente colocou em Itaipava o som, só que a gente foi estratégico. Por quê? Porque eu sei que uma hora vai poder. Fala com a pessoa que está do seu lado, uma hora você vai poder. Então tome decisões de acordo com o que você vai poder no futuro. Então, quando eu reuni com o pessoal do som, com o pastor Mateus, com o Samuca, com o Marcelo, com o pessoal, falei, nós temos que enxugar muito, nós temos que diminuir tudo, só que compre de maneira que seja só acrescentar, porque nós vamos ter recurso uma hora. E aí, se você vai lá em Itaipava, tem uma caixa maior que essa aqui. É um outro tipo, né? Porque esses lines aqui foi projetado para esse ambiente. Lá é um ambiente diferente. Então são caixas assim. Aí você chega lá, ela tá, né? Como imagina que o braço é a caixa, ela tá assim, ó. Sendo que ela foi projetada para juntar outras caixas para virar um line desse. Ou seja, vai deitar ela e ir incluindo as outras. Por quê? Porque agora eu não posso, mas Deus vai criar o recurso, você entende isso? Agora você não consegue, mas Deus vai dar um jeito. Agora parece impossível na sua vida acontecer, porque mudou a lei, porque mudou a circunstância, porque a porta fechou, porque o contrato perdeu, mas você tem que se preparar para o futuro que você acredita. Por quê? Porque Deus vai entrar no nosso futuro e mudar a nossa realidade. Você pode dar um aplauso a Jesus? Então, veja bem, se você acreditar, o diabo não pode parar. Se você acreditar, o inferno não pode parar. Se você acreditar, seu patrão não pode parar. Seu sócio não pode parar. Os parceiros de negócio não podem parar. Por quê? Porque a nossa esperança está em Deus. E Ele está dizendo, se você puder crer, eu vou fazer na sua vida. Então fale com a pessoa que está do seu lado, sua única missão é aumentar a sua capacidade de crer. Você olha para Jonatas, quando ele tem uma guarnição de filisteu lá em cima, ele diz assim, para Deus não tem diferença, livrar com muitos ou com poucos. Aí Jonatas está assim, faz a menor diferença se a gente é muito ou pouco. Tem mais alguém sentindo calor aí, não? Então só eu, deixa só eu aqui no frio. Olha só. Ou seja, para Deus, olha a conclusão, olha a capacidade de Jonatas de acreditar. Ele está em minoria, mas ele está dizendo, Deus nunca precisou de maioria para dar vitória para ninguém. Eu estou aqui para te dizer, meu irmão, Deus nunca precisou de quantidade para fazer milagre na nossa vida. Deus nunca precisou de situações perfeitas. Ah, pastor, a situação hoje não está muito favorável. Deus nunca precisou de circunstância favorável para fazer o que você está pedindo. E Jonatas está dizendo, eu acredito que somos menos, mas com Deus somos mais. Você vai olhando para a Bíblia, o próprio José, o José para mim é um cara extraordinário, não porque ele fez aquilo tudo, mas porque no fim da vida, ele faz os seus irmãos, seus parentes, todos fazerem um juramento. Ele acredita tanto que nem a morte faz ele achar que Deus não vai fazer. Ele vira e fala assim, agora jure, porque eu sei que Deus vai visitar vocês e vai levar para a terra que prometeu. E ele falou assim, e no dia que vocês saírem daqui, leve os meus ossos. Pensa um cara que acreditava até depois da morte. E a Bíblia diz que 430 anos depois, quando está saindo o povo do Egito, vão lá e pegam os ossos daquele que nem a morte fez ele duvidar que Deus ia fazer. Nós precisamos aumentar nossa capacidade de acreditar. Nós começamos a olhar para a Bíblia, você olha Caleb, 85 anos de idade, Deus vai fazer na vida dele, por quê? 45 anos passam e ele continua acreditando. Fala com a pessoa que está do seu lado, se você acreditar, Deus vai fazer sim. Eu creio nisso. Segunda coisa que eu queria que você afirmasse no seu coração, e eu acredito nisso piamente, 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, 1 Samuel capítulo 2, versículo 8, diz assim, levanta o pobre do pó,
e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Levanta o pobre do pó, e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes. Todas as vezes que eu lembro dessa palavra, todas as vezes que eu prego essa palavra, há uma convicção no meu coração: é Deus que nos faz prosperar, é Deus que nos faz crescer. E o que eu acredito piamente pela palavra de Deus, é que Deus pode mudar qualquer realidade na nossa vida. A segunda verdade que nós precisamos internalizar no nosso coração, é que Deus muda qualquer realidade. Porque olhando para a realidade desse texto, a Bíblia está dizendo assim: Deus levanta o pobre do pó, e Ele diz, desde o lixo, para fazer essa pessoa mudar de fase, até chegar na fase de ser amigo dos príncipes. Não há nada na nossa vida que Deus não possa fazer melhorar. Fala com a pessoa que está do seu lado: não há nada na sua vida que Deus não possa fazer melhorar. Sabe, nós temos que sair daqui com essas palavras no coração. Nós temos que sair daqui dizendo assim: com Deus sempre dá para melhorar. A gente tem que sair daqui pensando: Deus tem caminhos que pode fazer tudo que eu desejo acontecer. Quando você olha para a Bíblia, esse texto, ele vai se manifestar na vida de vários homens e mulheres. Jacó é aquele cara que está saindo fugido, e de repente é o cara que cresce mais do que Labão. Mas não falando só de finanças, você olha para Raabe, a prostituta. Essa Raabe, a prostituta, ela é colocada ali na linhagem do Senhor. Pensa num negócio impossível de acontecer. Você pega Ruth, a Moabita, na linhagem do Senhor. Moabita, você não entende, não é uma israelita, é uma Moabita, um povo amaldiçoado. Agora vai entrar na genealogia. Sabe por quê? Porque para Deus nada é impossível para mudar na nossa vida. Você vai olhando a história, você vai pegar o Saulo, que sai perseguindo todo mundo, e de repente vira aquele cara que está disposto a morrer por Jesus. Meu irmão, Deus faz transformações radicais na nossa vida. Você olha para o Moisés, aquele que era o assassino, e agora vai ser chamado na Bíblia o homem mais manso da terra. Não existe nada que Deus não possa mudar na nossa vida. Não existe nada que Deus não possa mudar no seu casamento. Não há nada que Deus não possa mudar na sua empresa, nos seus sonhos, nas suas amizades, em tudo. E a gente tem que sair daqui sabendo que, seja qual for a realidade que nós estamos vivendo, Deus é poderoso para mudá-la. O que nós vamos fazer aqui essas 12 semanas? Clamar para um Deus que tem poder para mudar as circunstâncias. Clamar por um Deus que pode abrir porta, pode colocar caminhos. E nós precisamos olhar. Uma terceira coisa que nós precisamos não só crer, mas praticar. Olha o que diz Mateus 21, versículo 21. Mateus 21, versículo 21. Jesus, porém, lhes respondeu: em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não somente fareis o que foi feito à figueira, mas até mesmo se a este monte disserdes: ergue-te e lança no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. Sabe qual é a terceira coisa que eu creio? No poder da oração. Eu creio que a nossa oração muda destinos. Eu creio que a nossa oração abre portas. Eu creio que a nossa oração muda circunstâncias. Quando você olha para a Bíblia diz que Josué, um homem, orou e o sol parou. E eu não me canso de parar e pensar, todas as vezes que eu falo de Josué,
que o milagre foi muito maior do que a simples palavra que diz que o sol parou, porque para o sol parar, na verdade, tudo teve que parar, porque o sol já estava parado. A terra teve que parar de girar, a terra teve que parar de girar em torno do céu, teve que parar de girar em torno do seu próprio eixo, tudo! Irmão, só o nosso Deus conseguiu fazer isso e não ter desastre, porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele que disse para a terra que ela giraria em torno da sua própria eixo. Foi Ele que criou no universo o caminho para a terra não se afastar mais do que está do sol, e nem menos, para que a gente pudesse viver. Ele sabe como é feito todas as coisas. Ele sabe como atender uma oração de quem não sabe o que está pedindo. O que Josué está pedindo está tudo errado. Josué está falando: Deus, para o sol, mas o sol já está parado. Ele não sabe o que está pedindo, ele não sabe o que está envolvido. Se Deus atendeu a oração dele, não precisava de um milagre só, eram milhares de milagres. A terra tinha que parar no seu próprio eixo, e a 1.800 km por hora. Não podia ter destruição, a água tinha que se manter no lugar, os montes tinham que se manter no lugar, o oxigênio tinha que continuar, a atmosfera tinha que continuar. Ele não sabe o que está pedindo, mas Deus respondeu a oração, mesmo que ela foi feita errada. Deus não quer que você ore certinho, Ele quer que você ore com o coração, Ele quer que você ore com a sua alma. E se você orar errado, Ele sabe qual é a intenção da oração, e Ele pode fazer até o que você não sabe o que está pedindo. Nós precisamos não só 12 semanas, mas nós precisamos ter uma vida de oração. Eu não estou falando que a vida de quem ora é fácil, mas eu estou falando que a vida de quem ora tem vitória, tem milagre, tem ajuda do céu, tem manifestação do poder de Deus. Você entende isso? Porque tem hora que eu entro no meu quarto para orar, eu também estou desanimado, mas eu estou lá orando. E quando eu olho para Josué orando por uma coisa que ele nem sabe o que ele está pedindo, e olho para um Deus que ouve a oração e atende, você precisa entender: há poder na oração. Não sei se você está orando por alguma coisa há 1 ano, 2 anos, 3 anos. O que eu estou aqui para te dizer, teve coisa que eu descobri que foi mudado, uma lei que eu precisava que mudasse, há 2 anos atrás foi mudado, e eu orei por uns 10 anos. Sabe, meu irmão, não há limite para o que Deus pode fazer. Não há limite para que o que Deus pode fazer através de um povo que clama e chama pelo seu nome. Sabe, se você crê no poder da oração, você vai lembrar de Ezequias, que recebe uma sentença de Deus. Uma sentença de quem? De Deus. E que mesmo sabendo que Deus falou, não vai viver, Ezequias é capaz de orar uma oração simples. Às vezes a gente acha que a nossa oração vai ser atendida porque ela foi eloquente, está berrando igual o pastor Jesse. É que eu estou descontrolado hoje. Não é isso. Deus não vai atender minha oração porque eu cheguei no meu quarto e fiquei igual um doido lá gritando. Mas se der vontade de gritar, eu grito também. A oração de Ezequias foi: Senhor, lembra-te que eu fui fiel. Só essa oração que ele fez. Lembra-te que eu fui fiel. E a Bíblia diz que ele virou para o lado e começou a chorar. Essa foi a oração dele. Lembra-te que eu fui fiel. E Isaías teve que voltar e mandar a notícia nova. Deus acrescentou 15 anos na sua vida. Uma oraçãozinha assim, ó. Talvez essa oração não durou 10 segundos, mas não é o tamanho da oração, é o poder de quem está orando, é a intimidade de quem está orando, é relacionamento de quem está orando. Uma coisa é você orar de vez em quando, uma vez por mês, uma vez por semana. Outra coisa é relacionamento todo dia.
Eu não sei como é que era a vida de Ezequias, mas a Bíblia diz que ninguém confiava no Senhor como ele, então tinha um relacionamento com Deus. Mas esse cara um dia faz uma oração de 10 segundos. Lembra-te que eu fui fiel ao Senhor. E faz só chorar depois disso. E não teve que esperar muito tempo. O profeta não tinha saído do pátio do palácio, teve que voltar para dar a notícia. Deus ouviu a sua oração. Eu estou aqui para te dizer, Deus tem ouvido a sua oração. Deus tem ouvido o seu clamor. E agora eu quero me juntar quando Eli liberou aquela palavra para Ana, que o Senhor conceda a tua petição. No nome de Jesus e para a glória de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A gente precisa crer que a nossa oração tem poder. Não é a oração do pastor. Fala com a pessoa que está falando, não é a oração do pastor que tem poder. Fala assim, a tua oração tem poder. Porque a gente sempre acha que a oração do pastor é que tem poder. A gente acha que a oração do cara lá tem poder. Não, amigo. A tua oração chega no céu. A tua oração é ouvida por Deus. Existem coisas que eu tenho que continuar orando. Mas existem coisas que eu orei, como eu disse aqui, 10 anos e aconteceu. Existem coisas que eu orei rapidinho, aconteceu. Mas qual é a minha missão? Continuar crendo no poder da oração. Deus pode não fazer? Deus pode não fazer. Eu não gostaria que Ele não fizesse. Porque quando eu oro pedindo alguma coisa, é porque eu quero que a minha vontade seja feita. Sim ou não? Ainda que eu fale, Senhor, seja feita a tua vontade, porque eu sei que ela é boa, perfeita e agradável. Eu falo isso para Deus. Mas quando eu oro, eu quero a minha vontade. E por isso, na oração eu incluo, mas seja feita a tua vontade, porque o Senhor sabe o que é melhor para mim. Mas creia no poder da oração. Não acredite na oração dos outros, acredite na sua oração. Não que você não deva acreditar na oração de alguém. O que eu quero dizer é, a tua oração não tem menos valor do que a oração de outro. Então ore. Quarta coisa que eu acredito. Êxodo 4, versículo 2. E o Senhor disse-lhe, que é isso na tua mão? E ele disse, uma vara. O que é que tinha na mão de Moisés? Uma vara. Sabe qual é a quarta coisa que eu acredito? Creio que Deus usa o que você tem, nem que seja para começar. Ele pode te acrescentar outras coisas depois, mas o que você tem, Ele começa. Ô Moisés, o que é isso na tua mão? Uma vara. A viúva, que o marido estava endividado, que morreu, ia perder os filhos. A Bíblia diz que o profeta pergunta, o que é que você tem em casa? Ah, pastor, tem um amigo meu que tem muito dinheiro. Ah, pastor, tem um amigo meu que conhece todo mundo. Mas a pergunta que ele fez foi, o que é que você tem em casa? E o que é que Deus usou? O pouquinho de azeite que ela tinha em casa. Sabe, a quarta coisa que eu aprendo é isso. Eu creio que Deus usa o que você tem. Sabe, essa vara não foi uma vara celestial. Não abriu o céu, tocou as trombetas, desceu um anjo com uma vara de fogo. Porque se a vara fosse de fogo, eu acreditava, pastor. Se pelo menos um anjo tivesse descido do céu e me entregue uma vara, mas era a vara que já fazia parte da vida de Moisés. Era a vara que andava com ele para tudo quanto é lado. E sabe qual é o nosso problema? Como anda com a gente para tudo quanto é lado, a gente não acredita. A gente vai acreditar se tiver um negócio sobrenatural e a gente receber um negócio novo de Deus. E se tiver sentindo arrepio, aí foi Deus. É isso que a gente acredita. A gente não acredita que a pedrinha que o Davi está acostumado a usar vai ser a que vai fazer vencer o gigante. A gente não acredita que a queixada de jumento que vai ser a arma mortal que mata 1000 filisteus. Deixa eu te falar sobre a vara desse cara aqui. Eu nem vou pegar o texto que fica duplo sentido se a vara era de Arão ou a vara de Moisés. Por quê? Porque há momentos que Deus falava assim, pegue a tua vara e fira o rio. Embora esse texto a gente sabe que mesmo tendo acontecido isso é de Moisés, porque lá na frente vai dizer.
Agora escute. E ele diz assim, que ele deu ordem a Arão para pegar a vara e ferir o rio. Então não vou usar nem esse texto. Porque alguém pode achar, não, mas a vara era de Arão. Eu continuo acreditando que era de Moisés. Então, vamos só no que está escrito que a vara era de Moisés. Vamos lá. Êxodo 7,17. Eu não vou ler não, só vou dar o texto. Êxodo 7,17. A vara de Moisés feriu o rio. Êxodo 9,23. A vara de Moisés trouxe saraiva e trovões sobre o Egito. Êxodo 10,13. A vara de Moisés trouxe os gafanhotos. Êxodo 14,21. A vara abriu o caminho lá no Mar Vermelho. Êxodo 17,5. A vara matou a sede do povo. Amigo, Êxodo 17, versículo 5. A vara deu vitória a Josué que lutava ali. Porque a gente lê esse texto rápido. Quando a gente lê esse texto rápido, a gente não percebe. Olha aqui, a Bíblia diz que ele levantava a mão, lembra disso? E a mão ficou cansada. Olha aqui, a gente grava isso aqui do texto. Mas o texto não diz assim. Êxodo 17, versículo 9. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei no cume do monte e a vara de Deus estará na minha mão. Agora dá para entender porque aquele homem cansou? Olha o que ele está dizendo. Amanhã eu estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Então significa que se esse bastão de microfone fosse a vara, ele ia estar lá assim, ó. É que a gente só grava a mão levantada. Mas ele disse, eu vou estar lá em cima, com a vara na minha mão. Eu não vou deixar a vara aqui e vou levantar a mão. A vara vai estar na minha mão. Amigo, a vara já estava com ele, desde o início. A vara andava com ele os anos que ele ficou fugido, lá no deserto. E sabe o que Deus vai usar para aterrorizar Faraó? A vara que estava com ele. Fala com a pessoa que está do seu lado, para de dar valor ao que você não tem e comece a valorizar o que está na tua mão agora. Se Deus quiser, Ele pega e te dá uma vara nova. A gente não viu isso aqui. É só para você entender. Se Deus achar que agora tem que ter uma vara de 2 metros, Ele muda essa vara, mas Ele vai começar com a que está na tua mão. Se Deus achar que agora Davi vai precisar de uma pedra especial, Ele vai dar outra pedra para ele, mas Deus vai usar a pedra que está lá na mão dele. Então a gente tem que começar a valorizar o que está dentro de nós. A gente tem que olhar para o problema e saber, já existe em mim a solução. A gente tem que olhar para a circunstância e já olhar dizendo assim, ah, mas eu não tenho nada. Não, deve ter um pouquinho de azeite dentro de mim, é o suficiente para Deus multiplicar. Eu estou aqui para te lembrar, meu irmão, Deus não precisa que chegue, Ele só precisa que você encontre o que está dentro de você. Que você reconheça o que Ele já colocou na sua vida. Por quê? Porque a vara era de Moisés. Até que o próprio Moisés promove a vara dele. Como assim, pastor? A vara era de Moisés, mas Moisés promove a vara dele. Como promove? Êxodo 4, versículo 20. Tomou, pois, Moisés, sua mulher e seus filhos, porque, teve um encontro no Horebe. O que é isso na sua mão? O primeiro texto que eu li. O que é isso na sua mão, Moisés? Uma vara. A vara era dele, andava com ele. Mas Moisés acreditou no poder que tinha nas mãos dele. Porque quando ele desce do Horebe, ele recebeu a ordem de Deus para juntar a família e ir para lá. Para ir mandar Faraó sair. Aí o versículo 20 ele vai se despedir de Jetro. Êxodo 4, 20 diz: tomou, pois, sua mulher e seus filhos e levou sobre um juramento e tornou-se a terra do Egito. E Moisés tomou a vara de Deus na sua mão.
Moisés tomou o quê? A vara de quem? Não, você não está entendendo. A vara de quem? De Deus. Mas a vara era de quem? De Moisés. Mas quando Moisés identificou que Deus ia usar o que ele tem, ele diz: a vara agora é de Deus. Amigo, o que você tem é de Deus. Se você reconhecer o que Deus te deu, aquilo deixa de ser teu e passa a ser instrumento do céu. Aquela pedra era de Davi, mas era a pedra de Deus. Você entende? Agora Moisés desce do monte, antes de usar a vara para aterrorizar o Egito, antes de abrir o mar com a vara, antes de fazer gafanhoto com a vara, antes de fazer tudo que eu falei aqui, ele não precisou que Deus fizesse nada, porque ele já desceu do Horebe dizendo: estou com a vara de Deus. Ei, se você é de Deus, o que você tem também é de Deus. O seu dom, o seu talento, sua habilidade, seu desejo, sua capacidade, tudo é de Deus. Então, a quarta coisa é essa: eu e você, nós precisamos de entender que nós precisamos crer que Deus usa o que a gente tem. Pode ser um pouquinho de azeite, Deus usa também. Quase nada, 5 pães e 2 peixinhos para mais de 5.000 pessoas. Irmão, Deus não está preocupado se é o suficiente, porque Ele faz ser o suficiente. A quinta coisa que eu acredito, eu não tenho como falar do que eu acredito sem passar por aqui. Olha o que diz Provérbios 23:18. Porque deveras haverá bom futuro, não será frustrada a tua esperança. Fala com a pessoa que está do seu lado: não importa qual é a guerra, vai ter bom futuro. Fala: não importa qual é o governo, vai ter bom futuro na sua vida. Ei, Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Me diz, como é que eu não vou acreditar no futuro? Não acabou. Provérbios 4:18, esse aqui não tem como não deixar. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu não sei como é que está a tua vida hoje, mas vai melhorar. Eu não sei como é que está a guerra hoje na sua vida, mas a Bíblia diz: se você continuar nessa vereda dos justos, se você continuar fiel ao Senhor, se você continuar buscando o Senhor, vai ter um dia perfeito. A luz da aurora de Deus vai brilhar na nossa vida. O que eu acredito? Eu acredito no futuro com Deus. Eu só faço essa ressalva: eu acredito não é no futuro, eu acredito no futuro com Deus. Porque, meu irmão, se você olhar para todas as crises que teve no mundo, sempre tiveram pessoas que cresceram. Crise de 29, que é uma das piores, que eu acho que mais todo mundo conhece. Todas as crises que existiram, alguém cresceu. E se alguém consegue crescer sem Deus, como é que nós não vamos crescer com Deus? Então fala com a pessoa que está do seu lado: você tem que sair daqui hoje empolgado, porque vai ter um bom futuro para você. Sexta coisa, eu vou pedir para colocar na NTLH, nova tradução de linguagem de hoje, Jó capítulo 2, versículo 4. Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, porque ele já tinha perdido. Aqui está no capítulo 2. No capítulo 1, Jó já tinha perdido tudo: rebanho, gado, filho, perdeu tudo. Só que ele continuava fiel. O diabo tem mais um encontro com Deus. E Satanás respondeu: é só tocar na pele dele para ver o que acontece. As pessoas não se importam de perder tudo, desde que conserve a própria vida. Versículo 5: agora se estenderes a mão e ferires o corpo dele, verás como ele sem nenhum respeito te amaldiçoará. O Senhor disse a Satanás: pois bem, faça o que quiser com Jó, vírgula. Faça o que quiser com Jó,
vírgula, mas não o mate. E sabe o que eu acho impressionante? O diabo chegou diante de Deus e falou: ó, tirei tudo dele, porque o diálogo começa de novo. E Deus é que toca no assunto. Você viu o meu servo Jó? Como é que se manteve íntegro, reto, justamente, e se desviando do mal? Aí o diabo vem jogar essa coisa aqui. Ó, mas também você não tocou na parte principal do homem. Toca na pele dele, toca no corpo dele, e eu quero ver se ele vai se manter fiel. Aí a Bíblia diz: faça o que quiser com Jó, vírgula. Fala com a pessoa que está do seu lado: tem uma vírgula na sua vida. Ué, o faça o que quiser não é fazer o que quiser? Vírgula. Mas não o mate. Sabe qual é a sexta coisa que eu acredito de verdade? Acredito que Deus é quem tem a última palavra. E sabe o que eu acho mais lindo desse texto? Deus não precisou mandar milícias de anjo tomar conta de Jó. Você não vê em lugar nenhum na Bíblia Deus autorizando o Satanás tocar na saúde de Jó, botando a vírgula e dizendo menos matá-lo, e chamar Gabriel, chamar o arcanjo Miguel, dizer vai lá, toma conta, para que o diabo não passe do limite. Ei, amigo, o diabo obedece o nosso Deus. Deus não precisou de mandar um anjão lá para tomar conta. Ele só disse: não mate ele. E não precisou tomar conta, porque quem tem a última palavra é o teu pai que está no céu. Quem tem a última palavra sobre esses problemas é teu pai que está no céu. Quem tem a última: ah, pastor, mas já disseram. É o que aconteceu com Jairo. Disseram para ele: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. E aí vem a última palavra: Jairo, crê somente. E sabe o que aconteceu? A última palavra sempre vai ser de Deus, se você não deixar outro falar em cima dela. Porque o diabo pode tentar usar pessoas para fazer com que a última palavra que fique gravada na sua mente é do cara que quer destruir, é da ameaça de novo que chegou. Amigo, nós temos que se apegar à palavra de Deus. Recentemente eu fiz um negócio que eu estava na dúvida e não sei o que e tal. E aí eu lembro que eu estava indo para Foz do Iguaçu, se eu não me engano, acho que o Diego estava comigo, né, Diego? Não lembro quem estava indo comigo lá. E aí, quando eu chego no aeroporto, a Raquel toca o telefone. Eu recebi uma mensagem e fechando lá o valor que eu pedi. Aí eu mandei para a Raquel: Irem, agora chegou aqui, ó, vamos fechar ou não vamos fechar? Era tu que estava comigo, Diego? Ela falou assim: eu não tenho mais como, eu estou arrepiado aqui. Ela falou: eu não tenho como dizer para não fechar, porque eu estava orando há 20 minutos atrás, dizendo para Deus: Senhor, então se o Senhor está nisso, faz dar esse valor. Aí você acha que depois não dá dúvida? Ah, irmão, nós somos gente. Eu sou bonito, mas eu sou gente. Nós somos gente. Aí de repente acontece outra circunstância de outro negócio, a primeira coisa que vem: cara, será que era para ter feito? Aí eu lembro dos 20 minutos que eu chego no aeroporto, que o negócio é fechado, eu ligo para a Raquel e ela diz: há 20 minutos atrás eu estava orando para Deus botar esse valor, para que a gente veja como um sinal de Deus, que era um valor que não dava, era impossível o cara aceitar. E aí todas as vezes que volta a minha mente: será que eu devia ter feito? Eu lembro da última palavra e deixo ela prevalecer sobre a voz que está vindo no meu ouvido. Você entendeu isso? Porque é você que se mantém debaixo da última palavra. Não é a última palavra que tem que ficar vindo toda hora na sua cabeça. Não é a última palavra que Deus tem que ficar repetindo. É você que tem que chegar e se colocar debaixo da última palavra. Porque a gente vai caminhando durante o dia, vai caminhando durante as horas, e vão vindo palavras, e de repente a gente fica com dúvida, e a gente tem que olhar para cima e ver: não é essa palavra que eu recebi, é essa aqui. Isso é um exercício.
Isso não é fácil de fazer, mas cabe a você fazer. Fala com a pessoa que está do seu lado, se coloque debaixo da última palavra. Por quê? Porque a vida vai tentar tirar a última palavra de você. A vida vai tentar roubar a última palavra que você ouviu, e você tem que manter ela viva na cabeça e andar debaixo dela. Você entendeu isso? Diga amém. E eu acredito nisso. Irmão, eu acredito tanto no poder soberano do nosso Deus, que eu não consigo acreditar que o diabo pode fazer o que quer com a gente. Porque a Bíblia diz que para tocar na saúde de Jó, ele teve que voltar e pedir autorização de novo. Para tocar a primeira vez, precisou de autorização. Para tocar a segunda vez, precisou renovar a autorização. E essa veio com limite, e ele teve que obedecer. Olha, está na hora de nós, como igreja, acreditar. Deus tem a última palavra na nossa vida. Ah, pastor, mas se levantou, ei! Se o Senhor estiver ao nosso lado, nós não seremos abalados. Pastor, mas eu estou sentindo a terra tremer, o problema está tão grave. Amigo, continua firme, porque Ele tem a última palavra sobre a nossa vida. É a voz dEle que nós vamos ouvir, é debaixo da palavra dEle que nós vamos seguir, e debaixo da presença dEle nós vamos conquistar. Então não interessa a notícia que chegou, continua orando, continua crendo, e Deus tem a última palavra na nossa vida, e você vai contar o testemunho no nome de Jesus. E a última verdade, vocês estão desanimados? Vou pregar à noite lá em Itaipava, que o pessoal lá está mais animado. Ageu 2 versículo 9. Ageu 2 versículo 9. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Esse texto fala sobre a reconstrução do templo. E diz que aqueles que conheceram o primeiro templo choravam. Porque aquele novo templo não tinha a beleza do primeiro. Não tinha a quantidade de ouro do primeiro. Esse segundo templo, aos olhos humanos, era um templo sem grandiosidade, sem tanta beleza. E eles estão chorando. Os que conheceram o primeiro templo estão chorando. Mas aí vem a palavra de Deus na boca do profeta Ageu e diz: a glória desta última casa não está recheada de aparência, mas vai estar recheada da glória de Deus. A glória dessa segunda casa não vai estar no ouro que tem nela, no bronze e na prata. Está no que Deus vai derramar sobre ela. E sabe qual é a coisa que eu acredito? Eu acredito no poder da restauração. Ei, eu não sei o que a gente perdeu, mas eu acredito no poder da devolução, da restituição. Aquela casa, para quem conheceu a primeira, estava muito distante da glória que se podia ver fisicamente. Mas Deus está dizendo assim: o que vai ser derramado sobre essa vai exceder o que foi derramado sobre a outra. Então pode parecer que a beleza foi perdida, pode parecer que não é igual, mas a mesma coisa. Mas o que vai fazer a glória da segunda casa ser maior é a presença de Deus e a manifestação dele na área da nossa vida, que vai haver restituição. Sabe, quando eu olho para esse texto, eu acredito que Deus é um Deus que dá nova chance, que Deus é um Deus que dá restituição, restauração. E eu não sei se essa manhã você precisa de uma restauração, eu não sei se você precisa de uma restituição, eu não sei se você olha para aquilo que você conseguiu de novo e não tem mais a beleza de antes, não tem mais o tamanho de antes. Mas Deus não precisou que o templo fosse cheio com a mesma quantidade de ouro, de prata e de bronze que havia no primeiro, porque o que Ele ia derramar sobre o segundo ia ser maior do que o do primeiro. Eu estou aqui para te dizer: talvez você errou,
Você jogou fora a oportunidade que Deus te deu, mas o que Ele pode derramar na segunda chance pode suplantar tudo que você já viveu na primeira.